Bom, então vamos iniciar aqui. É, Vamos lá de onde a gente parou da semana passada, né? A gente falou um pouco a respeito rapidamente aí do Firebase, falamos um pouco a respeito de pegar dados numa API, e aí hoje nós vamos trabalhar um pouco com isso, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Perdão, deixa eu só um negócio aqui. Vou colocar no Visor aqui, vou rodar o app para a gente ver do ponto onde a gente parou semana passada. O Visor está carregando aqui ainda. Vou tentar abrir de novo aqui que ele não foi. Vou conectar novamente. Ele ainda está instalando o APK lá, tá, gente? Mas o Visor aqui deu um pauzinho. Ele abriu essa tela aqui do DevTools porque já está rodando o app lá no meu celular. Só não abriu no Visor ainda. Vou tentar de novo. Ele está dando pau. Deixa eu ver se eu baixo a versão dele para desktop.
Se é por isso que ele está dando erro. Peraí que eu tô baixando aqui, tá, galera? O Paiso. O Visor, baixei ele no meu desktop aqui porque o do Chrome ele vai ser descontinuado, tá? Mas eu achei que ainda ia dar para funcionar, porém, aparentemente, deu pau. Então vamos abrir o cara aqui. Funcionou. Então, muito provavelmente, o problema dele é porque eu estava usando a versão do Chrome e a versão do Chrome ela está sendo descontinuada. Então, é possível que seja isso, tá, pessoal? É até bom vocês já ficarem sabendo aí que se der esse problema com vocês, tem que instalar a versão desktop. Bom, então, vocês lembram lá o ponto onde é que a gente parou? Nós separamos, né, uma tela de detalhe, né, que é aquela tela onde é que tem os detalhes do jogo, e uma lista onde vai ter a listagem de todos os nossos jogos. É o que a gente vai fazer depois. O que eu falei com vocês hoje é que a gente vai trabalhar. O Eric está falando até uma versão de espelhamento do próprio Windows 10. Eu não sei como configura, também não sei não, cara. Normalmente eu uso o Visor porque ele é bem leve, tá? Depois até tem que configurar que ele tá meio estourado aqui com as imagens aqui, não sei o que rolou com ele. Mas depois, na hora que der um tempinho, eu dou uma configurada aqui. Mas o Visor funciona bem, tá, Eric? Então eu nunca tive problema com ele não, a não ser hoje que eu tive que instalar a versão desktop. Mas enfim, tá aí, tá funcionando, deixa o bichinho, né? Bom, aí eu falei com vocês, a gente entrou rapidinho já lá no Firebase, né? Eu mostrei para vocês em linhas gerais como é que funciona o Firebase, como que a gente faz um banco de dados lá, né? É um banco de dados documental. Na realidade, ele vai guardar um JSON. E é muito interessante, por quê? Porque ele é muito fácil da gente trabalhar. Ele é muito rápido da gente montar esse JSON. E é muito rápido também da gente pegar e mandar informações para ele. Por isso que o Firebase é tão legal para a gente trabalhar com startups, com apps que a gente está começando a fazer do zero e vai testar.
ele é muito maleável também. Vocês vão ver que à medida que a gente for evoluindo no app, hoje nós vamos criar ele com 3 campos, né? Que é o título, o description, que é a descrição, o rating, que é a quantidade de estrelas. Aí também vou colocar uma URL de imagem, tá? Um campo para a gente guardar a URL da imagem. Embora a gente não vá usar a imagem hoje não. Então hoje eu vou mostrar muito mais para vocês o conceito de como criar um JSON, o que é um JSON, como é que a gente cria ele na munheca. Então vou ensinar para vocês como é que vocês vão criar um JSONzinho na munheca, embora na maioria das vezes vocês não vão precisar disso, mas é só para vocês terem noção. Depois nós vamos jogar esse JSON dentro do Firebase e por fim nós vamos pegar um desses campos do Firebase para poder jogar aqui dentro da nossa telinha inicial, tá? Então nós vamos trabalhar hoje mais ou menos brincando com o Flutter indo neste banco de dados aí do Firebase. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, vou minimizar esse bicho aqui. Vamos entrar lá no nosso console do Firebase de novo. Banco de jogos. Professor, sua tela não está compartilhada, não. Cara, desculpa. Agora que eu vi. É porque eu estou enxergando ela aqui. Eu estou enxergando ela aqui no OBS e esqueci. Um pouquinho. Também, na pior das hipóteses, vai estar gravado, tá, gente? Então vocês podem entrar depois lá no YouTube lá e pegar. Então, Vinícius, a gravação está sendo feita. Eu não estava compartilhando aqui mesmo. Está gravado, tá tudo gravadinho lá para vocês. Então vou entrar lá no Firebase, né? Vou mandar de novo a URL do Firebase para vocês, embora vocês possam enxergar na gravação e aqui, mas eu também vou mandar no chat algumas coisas aí para vocês poderem ir gravando. Como eu já falei do Firebase lá, como é que loga e tal, apresentei para vocês semana passada. Quem quiser também olha lá no vídeo que está gravado. Não vou me deter muito em cima aqui de novo de mostrar o Firebase, não. Vamos direto ao que interessa, que é a parte do database. Vamos lá, semana passada, né, eu deixei esse banquinho aqui criado aqui, na realidade esse dado aqui, ó, endereço, só para a gente poder brincar um pouquinho, para vocês verem como é que funciona. Gabriel está pedindo o link para ver os vídeos. Normalmente eu mando o link aí para algumas pessoas da sala, Gabriel. Eu não sei se você está no grupo aí do WhatsApp do pessoal. Depois coloca todo mundo, gente, no grupo do WhatsApp aí para poder pegar os links, tá? Eles não colocaram você no grupo, não, Gabriel? Galera. Bem que vocês falaram, hein, que vocês não queriam colocar o Gabriel no grupo, hein? Não queria contar não, Gabriel, mas foi o Eric, tá? Valeu, Eric. Você é gente boa mesmo, hein? Isso porque ele pediu ajuda, hein, pessoal, pra fazer um negócio dele. Fiz tudo pra ele ainda. Pô, o Eric é até maior traíra, esse cara, bicho. Bom, então vamos lá, galera. O que acontece? Eu criei lá semana passada, né, aquele banquinho lá chamado, aquele documento chamado endereço, mas para a gente poder brincar, para vocês entenderem como é que a gente pega por get os dados no Firebase. Mas agora eu quero criar o banco específico da nossa aplicação. Eu quero criar o documento específico da nossa aplicação. Então eu separei duas ferramentas aqui para vocês que eu achei interessante aqui para quem quiser brincar um pouco com
brincar um pouco com o JSON na mão, né, para entender como é que ele funciona, como é que forma, como é que valida um JSON. Então a primeira desse cara aqui, ó, chama Object Generation, OBJGen, né? É um cara que gera um objeto JSON a partir das definições de um modelo de dados. O que é um modelo de dados? Modelo de dados é exatamente esse objeto que vai representar como eu quero armazenar os meus dados. Vocês vão ver que esse modelo, inclusive, é um modelo que nós vamos colocar ele dentro do Flutter. Nós vamos ter um arquivinho lá, né, numa pastinha de models, onde a gente vai guardar toda a definição desse objetinho nosso que a gente vai usar para guardar os jogos, tá? Bom, então como é que ele funciona? É simples, do lado de cá, ó, vocês vão colocando aqui quais são as variáveis ou os campos deste documento. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, se vocês forem ver lá, vamos ver de novo a telinha do nosso app, né? Aqui está a listagem, mas na hora que eu vou para o detalhe, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, no detalhe eu tenho um título. Então, eu vou colocar um cara aqui chamado title, que vai ser o nosso título, igual World of Warcraft. Por que eu estou colocando um dado? Exatamente porque eu quero colocar um exemplo do que eu vou guardar dentro desse cara. Na hora que eu estou colocando esse exemplo, ele já está, olha do lado de lá na direita, ele já está criando o JSON para mim, tá? Então é muito bacana, muito legal vocês fazerem isso. Dá para criar, inclusive, JSONs, objetos aninhados, né? Que é um objeto dentro de outro. E esse próprio formatador Generation aqui, ele vai mexendo com isso. É bem legal e bem interessante. Então, o que mais que eu tenho ali? Ó, eu tenho um título. Tenho a quantidade de estrelas. Então, vamos colocar aqui rating 5. Então tá lá, beleza. Qual outra coisa que eu vou ter dentro dele? Description, que é uma descrição. De novo, tá? Eu estou colocando ali só para a gente poder testar o JSON. Olha que legal ali, né? A gente chegou até a conversar, não sei se vocês lembram, né? Sobre colocar aspa dentro de aspa. Tem que colocar a barrinha do escape aqui, ó, porque senão ele dá pau. Então ele mesmo já colocou. Por quê? Porque esse cara eu coloquei com aspa. Eu vou tirar a aspa dele aqui, ó, para ele não precisar de colocar aquele escape, tá? Porque o dado, na realidade, o dado não tem aspa. E por fim, a imagem. A imagem é um URL. Então, vou colocar aqui. Tá? Só para a gente poder marcar. O que ele fez do lado de lá, gente? Ele criou para mim, ó, um JSON. Ele já começou a montar o JSON. E é muito legal, porque, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar aqui um objeto aninhado. O que é um objeto aninhado? Eu quero colocar dado dentro de dado. Por exemplo, eu vou colocar aqui um detalhe desse cara. Eu não vou usar isso aqui no modelo, não, mas é só para exemplificar para vocês. Vamos imaginar que eu quero colocar, sei lá, os dados de uso do jogo. Olha lá, ó. O uso, na hora que eu dei um Enter e dei um Tab, ele já sabe que é um objeto alinhado. Então ele abriu e já fechou a chave do lado de lá. Tempo, jogo. Eu posso ir colocando vários subobjetos que ele vai alinhando do lado de lá para mim. Então é muito legal esse Object Generation, porque vocês podem criar aqui o JSON. Para quem não tem muito hábito de mexer com JSON na mão, ele ajuda muito a vocês não errarem o formato do JSON. Tá? E se porventura vocês precisarem testar, né, para ver se o formato está legal, olha só. Eu vou pegar esse cara aqui, copiei o texto, e vou abrir esse outro cara do lado de cá, ó, que é um formatador e validador de JSONs. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco, porque eu estou usando esse validador de JSON. Quer ver?
Coloquei um objeto. Mandei processar. Olha lá, ele já processou para mim, ó. Colocou lá o título, falou que tá tudo bonitinho, tudo legal. Isso aqui, ó, se tivesse alguma coisa errada, por exemplo, eu vou errar aqui para vocês verem, propósito, tá? Vamos supor que eu vou colocar um cara aqui, ó. Qualquer coisa. Aí, ó, ele deu pau. Ele falou, opa, eu não entendi o que você quis dizer com aquele monte de caractere que você colocou. Então ele valida para saber se aquele JSON ali que a gente está usando, se é um JSON válido, né, que ele vai ser validado aí pelas plataformas ou não. E ele até te fala, né, na hora que ele dá o erro, ele até te fala o que é que pode estar de errado dentro do seu JSON. Gente, isso aqui é uma mão na roda, vocês não têm nem ideia, porque quando vocês estão trabalhando com JSON na mão, acaba que muitas vezes a gente não sabe o erro que dá. A gente às vezes não entende o erro que acontece. Os erros, JSON quebra no meio do caminho, você fala, putz, por que quebrou? Às vezes faltou uma vírgula, às vezes a aspa está no lugar errado, às vezes faltou 2 pontos, o cara colocou igual e você não viu. Então isso aí acaba acontecendo mesmo, tá? O validador ele é muito importante. Então, deixa eu mandar para vocês aí, ó. Isso aqui são só 2 exemplos de ferramentas que tem online. Tem vários formatadores, tem vários montadores de JSON. Tem JSON que já vai para determinada linguagem de programação. Então eu posso, por exemplo, pegar um JSON e transformar num objeto C#, transformar num objeto TypeScript, transformar num objeto Dart. Já existe isso também, tá? É muito legal, muito bacana. E é muito bom na roda essas ferramentinhas que a gente tem aí para poder trabalhar com JSON. Só explicando, tá, pessoal, para quem não sabe o que é JSON, o termo JSON significa JavaScript Object Notation. Ou seja, é uma forma de eu escrever um objeto em JavaScript. Lembrando, JavaScript não é uma linguagem orientada a objetos. Ah, não tem. Então, por que o JSON é Object Notation? Porque ele simula, gente, um objeto. Tá? Ele simula um objeto. Então, ele tem aqui dentro dele as propriedades e o conteúdo da propriedade. O JSON é um formato quase universal de troca de dados hoje. Quase universal. Assim, eu vou falar para vocês que 80% da internet hoje transaciona JSON. Quando você vai para mobile, esse número aí só para 99%. Mobile basicamente conversa JSON. JSON para inserir dados, JSON para poder receber dados. Então, saber trabalhar com JSON é importantíssimo. Até aqui ok, pessoal, beleza? Escreve aí no chat aí se vocês estão entendendo. Beleza, beleza. Passemos para frente então. Então, a partir do momento que eu criei aqui um cara, né, um jogo, pô, legal. Estou com um jogo aqui já, bacana, já está montado esse jogo. Só que eu não quero um jogo, eu quero vários jogos. Como que eu faço então para colocar uma lista de jogos aqui, um objeto JSON? Bom, vamos tentar colocar mais de um aqui, vamos ver o que acontece. Eu peguei um cara, vou lá no formatador, coloquei ele aqui. Ah, talvez tentar vírgula. Beleza, vou tentar vírgula. Vou colocar outro jogo. Eu não lembro quais jogos a gente colocou lá não. Deixa eu ver aqui, acho que aqui dá pra ver. League of Legends, Assassin's Creed e o COD. League of Legends é 3, não tá bom demais, né, galera? 3 para League of Legends. Assassin's Creed.
5 também, jogão. E o COD. O COD é bom, mas não é isso tudo também não, né? Vamos dar um 4 aqui para ele. Beleza. Então, ok, tá lá. Coloquei várias vírgulas lá separando o nosso objeto. O que eu vou fazer agora com esse cara aqui? Bom, beleza. Vamos processar. Deu pau. E olha que interessante. O primeiro objeto passou, mas a gente já sabia que ele ia passar. E aí ele começa a me dar umas dicas aqui, ó. Múltiplos JSON tem várias raízes. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, que ele não identificou aqui quem que é o objeto mestre desses caras. O que ele está me dizendo é, gente, eu tenho vários objetos aqui, eu não sei quem que é a raiz. Bom, a gente aprende aí em linguagem de programação, em algoritmo e tudo mais, que a gente tem vários tipos de objetos. Um tipo de objeto que eu tenho, um tipo de dado que eu tenho, quando eu tenho uma coleção de informação, é lista, pode ser uma pilha, pode ser uma fila e também pode ser um array. O JSON, galera, ele trabalha também com array de objetos. Você pode colocar mais de um objeto do mesmo tipo dentro de um array. Como que faz isso? Fácil. Você abre o colchete no primeiro e fecha o colchete no último. Significa que isso aqui é um array de objetos. E cada JSON desse aqui, ó, é um item do array. Vamos ver se ele funciona então. Cliquei lá, mandei processar. Opa, ficou verdinho. Beleza, validou. O meu JSON ele está perfeito. Que agora ele não é um JSON isolado. Ele é um array, ele é uma lista de JSONs. São vários JSONs dentro do mesmo, da mesma entrada de documento. Tá? Quando eu quero trabalhar com subitens, eu trabalho muito desse jeito. Então vamos lá. Agora que eu sei aqui que esse JSON meu é válido, olha como é que é fácil a gente jogar ele para dentro do Firebase. Peguei esse cara, copiei esse texto. Então, o meu Firebasezinho, bonitinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo filho neste banco de dados, que eu tenho um chamado endereço. Vou criar um cara aqui agora chamado jogos. É um outro filho. O Eric, você pode fazer assim também, do jeito que você está falando, tá? Só que, se você fizer desse jeito aí, o que o Eric falou? Que você pode colocar lá, antes de cada filho, você pode colocar lá, jogo 1, 2 pontos, aí você coloca aquele objeto. Jogo 2, jogo 3. Você pode fazer assim. O problema é que vai ficar muito difícil depois, na hora de você recuperar os dados, que cada objetinho vai receber um nome diferente. Colocando um array, você não tem que preocupar com o nome do objeto. Ele vira um item dentro do array. Tá? Ele vira um item dentro da lista. Na hora que a gente chegar lá no Flutter lá e carregar a lista, vai ficar mais fácil você poder entender. Hoje nós vamos carregar só um item do Flutter, porque assim, a primeira parte aqui é bem trabalhosozinho, mas depois vai ficar tranquilo. Então é isso mesmo que eu estou falando. Se você fizer isso, você particulariza cada nó, cada item lá, entendeu? Depois fica difícil você recuperar. Você colocando dentro de um array fica mais fácil. Quer ver como é que vai ficar facinho aqui dentro do Firebase? Fui lá e coloquei um filho chamado jogos. Copiei lá o meu JSON. Eu venho aqui e vou colar no valor aqui, ó, aquele JSON que eu fiz. E mando adicionar. Olha o que o Firebase fez para mim. Ele criou cada jogo como um item desse arrayzão aqui chamado jogos. Então agora fica muito mais fácil, muito mais simples de eu carregar as informações que estão aqui, tá? Você vai ver que vai ser bem mais tranquilo de fazer essa carga aqui do que colocar cada um como um objeto particular. E aí sim você ia sofrer na hora de você ler. Até na hora de recuperar, tá, gente? Aqui, ó, vou fazer um exemplozinho aqui para vocês. Eu já tinha até deixado aqui, ó, que eu fiz um teste. Lembrando, né? Como é que o Firebase faz? A gente pega aqui, ó, esta URL toda, copiei, tá? Copiei esse cara.
Vou vir aqui dentro do Postman, que eu ensinei na última aula, e vou colar. Colei, chamei. Opa, desculpa. Tem que lembrar que sempre tem que colocar o ponto JSON ali, tá, gente? Porque senão ele não consegue, ele não serializa pra gente como JSON. Então ali, olha o que ele fez ali. Ele trouxe para mim um objetão, que é o banco de dados. Dentro desse objetão ele tem um chamado endereço, que é aquele primeiro que eu coloquei. E agora ele tem um segundo, chamado jogos, que é um array daqueles objetos lá que a gente acabou de criar. Simples, né, pessoal? E aí, pessoal, o que vocês acharam de criar um banco de dados dentro do Firebase? É difícil, fácil, tranquilo? Sim, cara, tem. Ô Vinícius, tem. Depois eu vou te passar uma. O próprio Chrome tem uma extensão. O Chrome tem, o Firefox também tem, o Mozilla tem uma extensão que permite você fazer essas chamadas. Eu, particularmente, acho muito ruim de usar esses caras. Mas tem gente que usa tranquilo. Eu vou ver se eu acho alguma opção online boa para te passar, tá? Para ficar mais fácil aí para você poder trabalhar. Então, gente, olha só, o Firebase é muito tranquilo de vocês fazerem. Esse aqui é o basicão, mas assim, já funciona bem pra caramba, assim. Tem muita coisa legal aí para vocês poderem explorar em cima do Firebase, tá? Eu já consigo chamar a informação. Como hoje nós vamos chamar só um cara isolado, olha só que legal. Lembra que semana passada, a gente fez um pouco isso, tá? Quando eu chamo aquela URL toda do banco, eu vou chamar o banco inteiro. Ele vai me devolver um JSONzão com o banco inteiro. Só que eu não quero o banco inteiro, eu quero este nó dos jogos. O que eu faço? Eu pego a URL do banco e coloco aqui na frente, aqui, ó, barra jogos, ponto JSON. Lembra sempre do ponto JSON. Na hora que eu dou um send, ó, ele trouxe para mim só o arrayzão dos jogos. Ele trouxe ali, ó, os jogos, todos, mas só os jogos. Então, se eu for especificando o que eu quero, ele vai trazer as informações uma a uma. Hoje, nós não vamos fazer o exemplo no Flutter de trazer toda essa lista. Eu quero fazer primeiro de trazer um objeto, para vocês entenderem a lógica de como que o Flutter vai lá buscar as informações, e depois a gente traz a lista toda. Tá? Na outra aula eu vou ensinar vocês a trazer a lista toda. Como eu quero só um objeto, então lembra assim, ó. Se eu quero o banco, eu pego a URL inteira. Se eu quero o banco, só os jogos, eu pego a URL barra jogos. Ah, Montanha, mas agora eu quero só um jogo. Então eu vou trazer a URL do banco, a URL do banco barra jogos barra a minha próxima raiz. No caso aqui, ó, eu quero o jogo 0, que é o World of Warcraft. Eu vou pegar o jogo 0. Então, por analogia, o que eu tenho que fazer? Jogos barra 0. Ponto JSON. Vamos ver o que ele traz? Opa, olha lá, trouxe para mim um objeto reduzido, né, do World of Warcraft, que é a única coisa que eu quero. Ponto. Não quero mais nada, só esse cara. Já resolveu o meu problema só colocando aquela informação. O que vocês acharam dessa lógica aí, pessoal, de recuperação de dados? Tranquilo? Entenderam? Continuemos então. Vamos lá. Então agora eu já sei que eu preciso usar esta URL aqui na hora que eu quiser trazer os dados, tá? Bom, então agora, gente, a gente já pode ir para o Flutter. Agora nós vamos começar a escrever. Vou minimizar rapidão aqui só para a gente poder.
Nunca lembro esse atalho aqui. Melhorar um pouco a letrinha para vocês, tá? Na hora de rodar depois eu... Então vou interromper aqui só um pouquinho a execução. Vamos voltar aqui, né? Lembrando, né, gente? A gente... Vou fechar o Firebase lá no fundo para ficar menos poluído. Vou mostrar para vocês aqui, gente. Olha meu desktop, que bagunça que é. Tem um monte de joguinho ali, né? Ah não, Eric, eu acho bagunçado pra dar não. Galera, o que nós vamos fazer agora? Bom, eu vou ensinar então o meu Flutter a ir buscar as informações lá no banco de dados do Firebase. Eu tenho que pegar essa informação lá, tá? E eu vou trazer essa informação para dentro do Flutter. O Flutter ele vai ter que executar uma chamada à API e vai trazer esses dados aqui para mim a ponto de me mostrar. Para isso, pessoal, isso aqui é uma boa prática que eu vou mostrar para vocês, não só no Flutter, tá? Isso aqui, em qualquer linguagem que vocês forem trabalhar, dessas mais novas, obviamente, né? E eu estou falando de Python, estou falando de C Sharp, estou falando de... Não precisa ser nova, você pode fazer isso até no C. Né? Você pode fazer isso mexendo com C, lendo informação numa máquina de automação industrial. Isso é uma boa prática sempre. A gente criar o que a gente chama de modelo de dado. O que é um modelo de dado? É uma classe, uma biblioteca, ou né, uma entidade aqui dentro do meu código que vai representar os meus dados. Até porque você pode armazenar esses dados em vários lugares diferentes e encher, entre aspas, essa classe de forma diferente. Só que aí o seu programa sempre vai ter essa classe. O seu programa vai trabalhar com a classe, independente de quem está enchendo a classe. Então isso aí a gente chama, pessoal, de modelo de dados. Eu vou criar aqui uma nova pasta chamada Models. Tá? É uma pasta de modelos de dados. Obviamente aqui dentro do lib. Vou criar aqui agora um novo arquivo chamado logo model.dart. O que é isso aqui? É o modelo de dados. É o modelo de dados que vai representar aquele objeto lá no banco de dados. Tá? Eu vou jogar ele aqui para dentro. Como que isso vai funcionar? Bom, esse cara aqui então, gente, ele vai ser uma classe. Existem, né, os facilitadores aqui dentro do Visual Studio para a gente poder criar modelos de coisas, né? Então, por exemplo, a classe ela tem. Na hora que eu digitei classe lá, ó, essa primeira opção aqui é a palavra-chave reservada à classe. A segunda opção é um facilitadorzinho, um motorzinho que existe aqui dentro do Visual Studio, onde ele cria para mim uma casquinha de classe. Então, olha lá, ó, insert a class definition. Eu chego ali, dei uma setinha para baixo, dou um tab, ele já monta uma estruturazinha de classe para mim. Olha que legal. Porque às vezes a gente não lembra muito bem como é que é o protótipo da classe. Bom, essa classe minha vai chamar jogo. Por quê? Porque eu quero representar aqui aquela entidade jogo que está lá dentro do Firebase. Agora, aqui dentro, galera, eu vou começar a colocar as propriedades que, entre aspas, ali seriam os campos da minha entidade aqui dentro desta classe. Então vamos lá, vamos ver o que eu tenho em termos de entidade lá dentro do Firebase. Eu tenho um cara aqui, vamos colocar numa ordem, né? Uma ordem lógica. Eu tenho um cara aqui chamado title, que é o título.
Então eu vou vir aqui dentro. Vou vir aqui dentro. Ó, olha só. Eu vou escrever aqui um cara aqui. Semana passada alguém me perguntou o que significava essa palavra reservada final, né? Essa palavra reservada aí, gente, ela é usada dentro do Dart para o Dart entender que depois que eu criar esse cara aqui, eu não vou alterar. Ele meio que fica read-only aqui, para ele não ter que ficar dando refresh nessa classe o tempo inteiro, tá? Então é como se fosse uma constantezinha aqui que vai economizar memória. Depois eu mostro para vocês um pouquinho da diferença entre o final e não colocar final, né? Como é que eu mudo o cara aqui. Mas essa classe, nesse primeiro momento aqui, vai usar final, tá? Para a gente poder fazer com que ela seja rapidona. Eu vou criar esse cara aqui como um string e vai ser o título, title. Detalhe, tá, gente? Olha só. Na minha classe, na minha classe principal, desculpa, lá no meu banco de dados, cadê o cara? O title tá com letra maiúscula. Por quê? Porque eu usei uma notação de C#. Uma notação que eu quis usar como convenção. Como é banco de dados, você pode usar vários tipos de notação que você quiser. Oracle usa um tipo de notação, SQL Server outra. Eu prefiro essa notação estilo SQL Server, que ela é capitalizada. O que é capitalizada? A primeira letra maiúscula. Se tiver uma palavra composta, você coloca a primeira maiúscula e a primeira da outra palavra também maiúscula. Só que dentro do Dart, a convenção das variáveis é trabalhar a variável com letra minúscula, beleza? A gente não trabalha ela com letra maiúscula, ela é minúscula. E ela tá dando pau aqui para mim por quê? Porque eu disse que ela é final. Se ela é final, eu preciso dar um valor para ela. Se eu não der valor, ela vai ficar nula, porque ninguém depois vai conseguir alterar ela dentro do programa. Mas nós vamos ver daqui a pouco como é que nós vamos dar um valor para ela, tá? Então vamos lá. Depois do título, eu tenho um outro cara aqui, que também é string, e vai ser a descrição. Vou ter mais um cara. Dessa vez um inteiro, e vai ser o rating, que é aquela nota minha que cada um dos caras tem. E por fim, eu vou ter um cara aqui chamado string, chamado image, vai ser a URL da imagem do nosso jogo. Tá? Para quem já fez ou está fazendo aí orientação a objetos, né? A gente falou em orientação a objetos lá, e para quem já fez também sabe disso. Nas classes, na orientação a objetos, eu posso criar um método especial, que é um método de inicialização das classes. Que é o que a gente chama de método construtor. Constructor. É um método que vai ser chamado na hora que eu inicializar aquela classe. Então, quando eu tenho variáveis final aqui, uma das coisas que eu posso fazer... Ah, não, eu estou achando que eu estou no Visual Studio. Esse cara aqui não tem construtor, né? Ele não tem construtor. O que eu posso fazer? Eu vou construir aqui um cara que é um método construtor. Olha lá, eu já coloquei, vocês vão ver ali daqui a pouco, tá? Vai receber para mim um objeto. Esse objeto vai ter dentro dele um título, vai ter dentro dele uma descrição,
vai ter dentro dele um rating, vai ter dentro dele uma imagem. Ó, vocês viram que deixou de ficar vermelhinho? Por quê? Porque agora a classe sabe que para eu criar essa classe eu preciso mandar as variáveis lá para dentro, que são as variáveis de inicialização. E não tem como eu criar uma classe dessa sem mandar as informações lá para dentro dele. Ele vai chiar. Então eu já tenho aqui o meu modelo de dados. O que é o modelo de dados? É uma classe que abstrai um registro desse aqui de jogo. Está representado, então, dentro do Flutter com a linguagem Dart. Só que tem um detalhe, tá, gente? E aqui é um macete bem legal. É uma das coisas que eu achei muito, mas muito interessantes dentro do Dart, do Flutter, que eu consigo fazer um factory já dentro da classe. Aí eu vou explicar para vocês o que são factories, tá? O Vinícius está perguntando ali, Montanha, por que quando eu uso final, ele não deixa colocar var como tipo de variável? O Vinícius, exatamente por quê? Porque o final ele é como se fosse uma constante. Então ele já aloca o espaço necessário para aquela variável. Que você vai criar aquela classe já com aquela variável. Ela não vai mudar nunca, vai ser sempre daquele jeito. Isso aqui é esse exemplo que eu estou fazendo, tá, gente? Inclusive para mostrar o final para vocês. Então, se você colocar var, é um contrassenso, porque o var ele vai te deixar mudar. Beleza? Então, o var ele é variável. O final ele é constante. Depois que você deu o valor, acabou. Ele não muda mais. Galera, o que é o método factory aqui? Isso é muito bacana, tá? É bem legal esse factory. Factory, gente, é um padrão de projetos. O que é um padrão de projeto? Isso aqui não tem a ver com Dart, não tem a ver com Flutter, não tem a ver com linguagem especificamente nenhuma. Isso aí é uma coisa que é uma boa prática de mercado, é uma boa prática de programação. Os padrões de projeto são coisas, são maneiras que você pode usar uma linguagem, principalmente orientada a objetos, para tirar o melhor desta linguagem. E uma coisa que dá para você fazer aqui é falar assim, faz para mim aqui dentro já um factory desta classe. E o que é o factory? Olha que interessante que é. Eu vou criar aqui agora um cara que é uma espécie de um constructor também. Só que esse constructor ele é especial. Eu vou falar com ele o seguinte, cara, eu quero que você seja um constructor criado a partir de um JSON. Então, o que ele está fazendo para mim? Ele vai fazer com que esta classe permita receber um JSON para ser criada. Porque senão, gente, eu ia ter que criar esse código do lado de fora. Eu fazendo isso aqui, eu já encapsulo esse código. A classe ela sabe se criar a partir de um JSON. E como é que eu faço esse milagrezinho? Olha que legal. Eu tenho aqui nessa linguagem, não só nessa, tá, gente? O C# tem isso, o Java tem também, o próprio JavaScript tem também. Um negócio aqui que se chama map. O que é um map? O map é, dado um tipo de dado para outro tipo de dado, eu vou conseguir mapear esses dados de um para o outro. Eu vou conseguir julgar uma informação que está num lugar para dentro de outra. Então vamos lá no Postman de novo. Olha aqui, ó. Quando eu receber o meu JSON que eu chamei do meu método lá que carrega aquela chamada, né, do banco de dados, ele vai me retornar esse JSON aqui, ó, que é exatamente isso aqui. E tem lá dentro dele uma descrição, uma imagem, um rating e um título. Olha só, um JSONzinho. Beleza? Eu vou ensinar então a minha classe a se criar a partir de um JSON. Como que faz essa mágica? Eu vou mapear esse cara. Eu vou receber aqui dentro do Dart o JSON como string. Ele vai vir para mim aqui um stringão. Tá? É um texto grandão. É como se eu fizesse aqui, ó. Peguei esse cara,
dei um Ctrl C e um Ctrl V numa variável. Ele virou uma string. Na hora que eu for criar, o Dart vai me mandar esse cara para cá. E eu vou virar para ele e vou falar assim, beleza, mas eu não sei que tipo de dado eu quero retornar, porque pode ser vários, né, gente? Eu posso ter um string, posso ter um inteiro, eu tenho aqui, então eu não sei. Então eu quero que esse cara vai ter que ser dinâmico. Eu estou mapeando, então, uma string para um tipo dinâmico. Neste parâmetro, chamado JSON, que é o que eu vou receber de fora. Aí eu vou escrever aqui agora este método. Olha que legal. Esse método, pessoal, ele vai me retornar, ou ele vai retornar para quem, desculpa, ele vai retornar para quem chamou. E sim. Ele vai retornar para quem chamou uma classe pronta, jogo. Beleza. Só que ela, ele já até colocou aqui, olha que legal. Vou repetir aqui para vocês, hein? Ele vai me retornar uma classe jogo. Na hora que eu abro aqui o parênteses, olha lá, ele já sabe que vai ter que ter a descrição, a imagem, o rating e o título. Por quê? Porque lá em cima, galera, no constructor, eu falei que estes campos são obrigatórios. Eu tenho que passar isso no momento da criação da classe. E quem vai passar isso para mim? O JSON que eu vou mapear a partir do banco de dados do Firebase. Então eu vou chegar aqui, ó, e vou colocar aqui a minha descrição. Não, desculpa, vamos na ordem, né? O title. De onde que eu vou pegar o title? De dentro do JSON. Eu quero que ele pegue para mim. Isso aqui é uma, aqui já é digamos assim, a sintaxe própria de como você lida com JSON. Não precisam tentar gravar isso não. Isso aqui precisa de colinha mesmo, tá, gente? O JSON abre chave, significa que é para ele pegar um elemento do JSON para mim. Né? Um desses elementos aqui, ó. Está aqui, descrição, imagem, rating ou título. E aí eu vou falar assim, tá, o title é um elemento chamado title, que está aqui dentro do JSON. Olha lá. Então, teoricamente, ele vai pegar esse cara e vai jogar dentro da variável. Ok? Vamos mais. Qual que é o próximo? Descrição. Vou fazer a mesma coisa. JSON. Description. Beleza. Quem é o próximo? Rating. JSON. Rating. Image. JSON. Image. Olha lá, galera. Coloquei e fiz um método que se chama Factory. Ele é um cara que ele é um facilitador de criação deste cara meu aqui a partir de um JSON. Tá? Eu consigo criar um cara desse a partir do JSON. Gente, o Factory é tão legal que eu poderia, por exemplo, aqui, ó, fazer um outro Factory aqui. Eu poderia vir aqui e falar assim, quero fazer um Factory aqui do jogo chamado from txt. Eu vou passar aqui agora uma string. E vou criar aqui, ó, sei lá, eu ia criar aqui achando dentro da string as informações que eu quero. Eu posso passar ali um array. Eu posso passar um cara que é um criador default, que vai criar aqui com alguns dados fixos. Então, o Factory ele serve para isso, para a gente poder criar essas variantes aqui dentro, aqui, de forma com que ele me retorne um cara dessa classe criado a partir de alguns mecanismos diferentes. Beleza, pessoal? Então, eis aqui a nossa classe. Ó. Nossa classe jogo é exatamente essa. Pessoal, até aqui entenderam? Ficou claro? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Alguma coisa não ficou claro?
Beleza. Isso aí, Camila. Camila, tem várias aulas lá gravadas, tá? Depois eu te passo. Se tiver dúvida também, a gente vai trocando uma ideia. Galera, então ó, eu já fiz aqui a minha classe. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer alguém para poder encher essa classe, ou seja, alguém que vai buscar o JSON e vai julgar o JSON dentro desta classe jogo para mim. Então eu preciso fazer aqui agora uma classe, né, que a gente chama de service. É um serviço. Serviço é alguém que vai buscar a informação lá dentro do Firebase. Pessoal, aqui agora nós vamos introduzir alguns conceitos que eu sei que, assim, para quem nunca trabalhou com API, para quem nunca mexeu com objeto REST, para quem nunca fez chamada, tem alguns conceitos que são um pouco mais complicadinhos. Mas aqui, de verdade, não se preocupem, porque a gente vai fazer de novo. A aula está gravada, é importante. Isso aqui é quase como uma receita de bolo. Toda vez que vocês forem trabalhar com uma chamada de API, vai ser mais ou menos desse mesmo jeito. Então não precisa vocês ficarem neurados. Eu não consegui entender aqui agora, de início. Tá, beleza, não tem problema. O mais importante é vocês entenderem que agora nós vamos lá no banco de dados Firebase e vamos chamar o quê? Nós vamos chamar o nosso banco, aquela URL, para retornar um JSON, tá? Então, assim, não se prendam muito. Putz, esse conceito aqui é difícil. Não. Se te deu dúvida, pode perguntar que eu explico de novo. Explico mais uma vez. Vou explicar o quanto for necessário até vocês entenderem, tá? Mas, de verdade, não preocupem tanto. Preocupem-se muito em cima de entender o principal, que é, vou chamar a informação. Agora aqui, galera, nós vamos usar, vou criar aqui uma outra pastinha, porque assim como a gente tem um padrão que é chamar de modelos, eu tenho outros padrões também. Toda vez que eu for chamar uma informação, eu posso trabalhar isso aqui no nível de serviço ou no nível de provider. Vou esquecer provider por enquanto. Vamos trabalhar isso aqui como se fosse um serviço. O que é um serviço? Serviço é uma função numa linguagem que executa uma tarefa e entrega aquela tarefa. Tá? Então, por exemplo, ir na API é um serviço. Eu chamei aquele serviço, foi na API, buscou a informação, me entregou, acabou. Ele tem esse ciclo de vida que é muito bem delineado dentro da aplicação. Ele normalmente, um serviço, ele é muito pontual. Não é algo que fica aberto o tempo inteiro para poder trabalhar em cima dele. Isso é uma forma bem simplista de vocês entenderem o que é um serviço. Então eu vou criar uma pastinha aqui, ó, chamada Services, que é onde eu vou colocar todos os meus serviços. Se vocês forem vendo, olha que legal também, né? O Visual Studio Code, ele é muito bacana. Por quê? Porque ele vai entendendo também essas nomenclaturas padrões. Se vocês usarem tudo dentro do padrão, vai ficar muito mais fácil para vocês programarem, vai ficar muito mais fácil para as equipes entenderem o que vocês estão fazendo. Pelo ícone, gente, olha só, eu abri uma pasta ali chamada Services. Ele já entendeu que é uma pasta onde eu vou colocar os meus serviços. Lá em cima tem uma pastinha chamada Models. Olha lá, ele colocou um documentinho na pastinha, porque ele sabe onde que eu vou colocar os meus modelos. Lá no Assets ele colocou também, ele colocou a pastinha em verde e colocou lá, né, como se fosse lá uma imagenzinha, falando assim, opa, aqui é onde é que esse cara vai guardar imagens e coisas da aplicação. Então é muito legal o Visual Studio Code, por quê? Porque ele te ajuda também a manter esse padrão de projeto, esse padrão de programação. E, gente, não é só codificar o nosso trabalho. Nosso trabalho é codificar da melhor maneira possível para que outras pessoas amanhã possam pegar esse código e falar assim, esse cara está fazendo isso, aquele cara está fazendo aquilo outro. Um código bem feito, galera, ele não precisa de tanto comentário. Se você fez um código mais ou menos, meia bala, beleza, aí você precisa de comentário. Se não, poxa, o seu código ele já é autocomentado. Se alguém que entende de Dart
entende de padrão de projetos, minimamente, ele vai pegar essa classe minha jogo e vai saber o que ela está fazendo. Vai saber lá que estão as variáveis, vai saber onde é que está o constructor, o que aquele factory está fazendo. Vai falar assim, beleza, olha só. Esse cara fez esse modelo de dados e esse modelo de dados ele pode se criar a partir de um JSON. Então, olha que legal. Isso é padrão de projeto. Então, agora nós vamos criar um cara aqui, criar a pasta, vou criar um arquivo chamado jogo service.dart. Galera, aqui tem outra coerência que é bom vocês manterem. Model Dart. Desculpa. Jogo model. Jogo service. É uma duplinha perfeita. E eu sei que se refere a jogo, se refere a jogo. Quando alguém for dar manutenção, ele vai achar o modelo de dados referente a jogo e vai achar o serviço referente a jogo. Então é muito, mas muito importante a gente ter esta coerência na hora de criar as coisas. Beleza? Prossigamos. Bom, aqui agora, pessoal, cabe uma explicação importante, muito importante, talvez a mais importante de hoje, que é quando a gente chama um método desse aqui, ó, chamei. Tá vendo ali que ele escreveu? Eu vou chamar até de novo. Né? Ele escreve ali send request. Agora vai ser bem rápido porque ele já está em cache, tá? Ó, send request. O que ele fez? Ele chamou a informação, mas ele não travou a minha tela. Ele só me deu uma outra informação. Falou assim, cara, aguenta aí, ó, que eu estou trazendo a informação lá da nuvem. Gente, a minha internet aqui é boa e a quantidade de dados que ele trouxe é pouca. Por isso que ele foi bem rápido aqui, ó. Tuf, rapidão. Só que eu poderia, deixa eu ver se eu consigo chamar uma outra API aqui mais demorada. Essa aqui deu até pau, né? Mas aqui, ó. Vou pegar aqui. Tá, vou tentar aqui do CEP de novo, tá? Chamei. Foi rápido. Mas, às vezes, você chama uma API e ela demora a responder. Vocês já imaginaram o que é você estar num app e você chamar a API e ela demorar, sei lá, 30 segundos, 20 segundos e a sua tela do app ficar travada? Isso não pode acontecer. Não pode acontecer no celular, não pode acontecer na web, não pode acontecer no Win32, não pode acontecer em lugar nenhum. A gente não pode fazer com que o nosso usuário fique travado sem opção. Ele pode ter opção, inclusive, até de fechar o aplicativo. Cara, eu não quero esperar mais não. Vou fechar o aplicativo. Ele pode ter essa opção. Ponto. Não quero mais esperar. Beleza. Para isso, gente, a gente tem que fazer essas operações de chamada de informação em API de uma forma assíncrona. O que é ser assíncrono? É eu chamar, joguei a bola, não vou ficar travado esperando a bola. Na hora que a bola voltar, a aplicação ela tem que me avisar e alguma coisa vai acontecer. Eu vou programar para que ela aconteça. Em várias linguagens, você tem várias maneiras de trabalhar com isso, tá? Gente, muitos padrões, tem vários padrões para trabalhar. Lá no C#, lá no TypeScript, você tem o async e await, né, que você usa para poder fazer isso. No JavaScript, você tem o promise, que dá para você fazer isso. Enfim, você tem várias maneiras de trabalhar isso em várias linguagens, vários ambientes. E no Flutter e no Dart não é diferente. Você tem também um outro jeito de fazer isso. Qual que é esse jeito? Você usa uma palavra reservada aqui, ó, que chama filter. O que é o filter, tá, gente? Significa que no futuro alguma coisa vai acontecer. Por que é futuro? Porque eu vou chamar a API
E eu só vou saber o que aconteceu no futuro, não no tempo agora. Por quê? Porque se eu ficar sabendo o tempo agora, significa que ele está travado. E não é isso que eu quero. Eu quero chamar, jogar a bola, e lá na frente algo vai acontecer. Tá? Então, eu uso este cara chamado future. Ele é um tipo de dado futuro. Só que eu vou tipar ele, tá? Eu vou virar e vou falar assim, você é um future do tipo jogo. Porque eu quero receber de volta um jogo. O que é um jogo? Aquele objetinho, aquele modelo de dados que a gente acabou de criar. Ele vai voltar para mim um jogo. Essa aqui é a ideia. Tá? Bom, então eu escrevi lá, future significa que ele vai voltar no futuro. Jogo, qual o tipo de dado que ele vai retornar para mim. Agora eu vou criar o nome da função. Isso aqui é o que crio. No meu caso aqui eu quero colocar fetch, só para vocês entenderem. Esse padrão fetch, gente, é ir num banco de dados, é ir em algum lugar e buscar informações. Tá? Normalmente em projeto a gente usa palavras em inglês assim, para a gente determinar algumas coisas. Então eu usei aqui só para vocês poderem entender. Fetch jogo, ou seja, a minha função é vai lá e busca o jogo, por favor. Ele vai fazer isso aí. E eu vou marcar uma outra coisinha aqui, ó, falando que esse cara ele é assíncrono. O que é ser assíncrono? Significa que, meu filho, não espera eu terminar. Quando eu terminar, eu te aviso. Mas nesse momento você não me espera. Eu não quero nem saber o que está acontecendo. Então essa é a ideia. Assincronicidade. Foi no banco de dados, vai buscar e um dia ele vai me responder. E aqui, gente, eu vou codificar normalmente agora a minha função. Tem um detalhe que é o seguinte, olha, ele está reclamando aqui que ele não conhece o tipo jogo, ele não sabe o que é isso. Por que ele não sabe? Vamos perguntar para ele? Porque eu preciso importar o arquivo jogo model, que é onde está a informação do jogo. A minha classe jogo está lá dentro desse cara. Por isso que ele não sabe, ele não conhece. Eu venho aqui e mando ele importar. Olha lá. Beleza. Até aqui, ok. É uma função normal, só com essas duas partes, né? Como é que seria a sintaxe normal de uma função, então, gente? Em Dart. Isso aqui, ó. Isso aqui é a sintaxe que vocês estão acostumados. O nome da função e o tipo que ela retorna. O que eu estou colocando aqui a mais? Falando que ela é assíncrona e ele vai retornar para mim um tipo futuro. Ou seja, este tipo ele só vai existir depois que terminar a chamada, não antes. Beleza? Bom, vou criar então agora uma variável aqui dentro, olha só. Final. Por que é final? Porque eu não vou mudar mais o conteúdo dessa variável que eu vou criar aqui agora, nesse momento. Response. Gente, este nome response também, esse aqui é o nome de uma variável, mas este nome response, ele é um padrão que eu uso quando eu estou falando de resposta de API REST. Response. A chamada eu chamo de request. Então são duas informações aí legais para vocês poderem entender também na hora que vocês forem ler projetos, ler programa que foi feito por outra pessoa. Você vai inclusive saber se o programador usou o padrão de projeto e é seu amigo nessa hora. Opa, legal, o cara usou response, eu já sei ali que ele vai colocar o conteúdo de uma chamada HTTP, por exemplo, ali dentro, porque isso é um response. O response vai ser igual, então, ó. Aqui é uma outra palavrinha reservada, que ela é casal do async. O que é o casal do async? O async é o seguinte, a minha função vai lá, vai chamar e não vai esperar. Mas este tipo de dado aqui, ó, na hora que eu receber a informação,
ele vai ser preenchido. Para isso existe essa palavrinha-chave chamada await. É este cara aqui que vai receber a minha chamada. Por isso que é assim que é await. Vocês vão ver lá no C Sharp, no TypeScript, as definições mais novas do JavaScript também. Vocês vão ver que existe esse par, async, await. Porque ela é uma dupla, tipo uma dupla caipira e sertanejo universitário. Async e await, eles estão sempre juntos. O async significa chamei de forma assíncrona, não vou esperar. O await é o ponto onde eu vou receber a informação assíncrona. Tá? É mais ou menos isso. Beleza. Aí aqui agora é uma outra receitinha de bolo. Não tem jeito. Receitinha de bolo é a chamada que eu vou fazer agora. HTTP. Por quê? Porque eu vou fazer uma chamada de método HTTP, método REST, que é uma chamada desta aqui, ó. Isso aqui, ó, HTTP. Ah, Montanha, mas ali é HTTPS. Por que o outro é HTTP? Porque, gente, HTTPS, esse Szinho ali é de security. Hoje em dia, 99% das coisas que eu vou chamar na internet já é HTTPS. Inclusive, se for HTTP, você sai correndo. Tem navegadores, inclusive, que eles nem aceitam mais HTTP. Tá? Então, vai ser sempre HTTPS a URL. Mas os objetinhos aqui que a gente vai usar, manipular, é HTTP, porque o nome do protocolo é HTTP e não HTTPS. Tá? Então, vamos lá. HTTP chamando o método GET. Por quê? Porque esse cara aqui fora, aqui, ó, eu estou chamando o GET dele. GET. Podia ser post, put, GET. Eu quero pegar a informação. E aqui dentro, eu vou colocar quem? Em URL. Olha lá. E Montanha, está com erro aqui ainda. Sim, ele está com erro. Por quê? Porque ele não sabe quem é esse cara HTTP. A gente lembra que as coisas mais... o que a gente chama de core da linguagem, o core da linguagem, a gente já tem aqui dentro do próprio Dart. Então eu tenho ali a palavra reservada, por exemplo, eu tenho lá future. Ela já é uma palavra reservada que ela faz parte do core do Dart. Por quê? Porque ela está dentro da linguagem. Eu não preciso adicionar nenhuma biblioteca. Contudo, quando eu estou falando de um cara que é bem específico, tipo HTTP, fazer requisição para trazer um dado numa API REST, eu preciso importar uma biblioteca. Que biblioteca é esta? Vou pegar na minha colinha. Eu não guardo de cabeça, nem tem que guardar. É esta biblioteca aqui, ó. Package HTTP Dart. Opa, cadê o pau aqui? Ah, tá. Foi mal, desculpa. Eu pulei uma informação aqui que é importantíssima também, tá, gente? Deixa eu dar rebobinar aqui. Bom. Galera, existem coisas que a gente vai usar no Dart, no Flutter, que eu preciso trazer do mundo exterior uma biblioteca específica. O HTTP é um desses casos. Eu não tenho dentro do pacote básico que o Flutter baixa para mim alguém que acessa biblioteca HTTP. Não existe. Então eu tenho que ir na internet e baixar um pacote, que é um pacote de acesso ao HTTP Dart. Como que eu faço isso? Vou abrir a documentação aqui para vocês verem. Mandei a URL aí no chat, tá? É este cara aqui, tá, gente? Ó. Este cara aqui. Vocês têm que adicionar
um package do HTTP para ele poder trabalhar com chamada REST dentro do aplicativo de vocês. Porque senão, nativamente, ele não chama. Vocês têm que colocar essa biblioteca. Como que faz para colocar? Nós vamos abrir esse arquivo aqui, ó, o pubspec YALM, e vamos colocar aqui, ó, HTTP, qual que é a última versão da biblioteca que está rodando. Bom, como eu já fui lá na biblioteca, vocês podem vir aqui na biblioteca, se não me engano, aqui eu já abri a biblioteca também, deixa eu ver. Aqui está aqui, ó. A última versão dela é a 0.12.1. 0.12.1. Então essa é a biblioteca Dart. Se vocês quiserem ler, tem aqui a documentação, é bem legalzinho, tá bem interessante. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá nesse arquivo, pubspec YALM, na parte de dependências, colocar aqui HTTP e qual que é a versão dela. Então vamos fazer isso. Pubspec YALM. Vamos achar aqui dependências. Eu tenho ali, desculpa, aqui. Dependências. E depois do Cupertino, eu vou colocar aqui um cara aqui chamado HTTP. E vou colocar o número da versão que está escrito lá, que é a 0.12.1. Confirmar se a versão é essa mesma. Zero 12.1, beleza? 0.12.1. Ok. Olha só que interessante. Eu vou salvar o cara aqui agora. Na hora que eu salvo lá, ele já está falando para mim. Beleza, eu vou dar um pub-get aqui. O que é um pub-get? Ele está indo na internet. Ele veio aqui nesse arquivinho e falou assim: tem alguém aí para eu poder instalar? Ah, tem. Então, peraí que eu vou instalar de uma vez. Ele já foi lá na internet, baixou o pacote e deixou o pacote aqui disponível para eu poder trabalhar agora dentro do Dart. Então eu posso vir aqui agora no serviço. Peguei minha colinha aqui do package que eu quero. Coloquei lá. Então lá, agora ele não está vermelhinho mais. Por quê? Porque ele instalou este pacote. E o HTTP meu já não está mais vermelhinho. Por quê? Porque ele já reconheceu lá em cima que existe um pacote. Inclusive, eu dei um apelido para ela aqui, ó, HTTP, e ele já está chamando o cara aqui do lado de cá. Beleza, galera, perfeito, tranquilo. Falta um passo, né? Que passo que falta agora para eu poder trabalhar? Retornar o meu jogo. Como que eu faço isso? Return. Jogo, que é o meu objeto. E aqui, ó, aqui vocês vão entender o from. Olha lá, já até apareceu o from JSON aqui, ó, tá vendo? From JSON. Off. Coloquei. De onde vem esse JSON? Aqui tem outra biblioteca que nós vamos ter que colocar, tá? Existe uma biblioteca, pessoal, dentro do Dart que vai trabalhar com JSON, tá? Ela vai conseguir pegar um JSON e transformar no que eu quero. Então eu vou pegar o JSON.decode response.body. A LED até apareceu para mim. O que é o body? É o corpo da minha chamada. Ó. É isso aqui, ó. É o body, tá vendo? O body. Body é esse cara. Ele vai conseguir pegar esse cara aqui agora para mim. Response.body. Falta um passo agora, que é vou colocar uma bibliotecazinha aqui, ó, que vai permitir que eu
use o JSON. Chama convert. Galera, é um arquivo, é um método relativamente pequeno, uma classe, né? Uma classezinha pequena, né? Vocês viram aí que eu falei muito a respeito dela, principalmente para trabalhar esse conceito de filter, de async, de await, mas no fundo, gente, ela é muito pequenininha, ela é muito tranquila de fazer, é muito curta, tá? Isso aqui é uma receita de bolo, vocês podem até ter um cara padrãozão lá, vocês poderem sempre usar ele como modelo, como um cookbook, como um livrinho de receita. Ah, quero fazer chamada get, é isso aqui que vocês vão usar sempre. Óbvio, vocês vão ter que construir o próprio objeto que retorna, vocês vão ter que fazer o próprio mapeamento, isso vocês vão ter que fazer, não dá para fugir disso. Mas, em linhas gerais, a chamada é sempre esta aqui que vocês vão fazer. Não tem muita diferença, não tem muita forma diferente de você fazer. Ah, tem outro jeitinho aqui, Montanha, que é mais ou menos assim, essa tem. Mas, em linhas gerais, é isso aqui que vocês vão fazer, tá? Aqui vocês poderiam ter aqui um cara chamado Fetch Jogo, Set Jogo, que é um cara para poder gravar. Enfim, vocês podem ter aqui uma variante geral do cara, tá? Eu poderia, por exemplo, aqui receber, ó, qual que é o número do jogo que eu quero chamar, porque eu coloquei fixo aqui, que é o World of Warcraft, sempre. Eu poderia colocar aqui um número. Aí eu quero o jogo 0, 1, o 2, o 3, o N, e aí ele vai chamar para mim aqui, tá? Dá para a gente poder fazer aqui dentro ainda um tratamento de erro, se tiver tempo depois eu faço aqui com vocês. Mas o básico que eu queria mostrar era exatamente isso aqui, que é o objeto sendo criado a partir da chamada do JSON, tá? Galera, até aqui, como que está aí o entendimento? Vocês estão tranquilos? Tem alguma coisa que vocês não entenderam? Alguma coisa que vocês queiram que eu repita? Pode falar. Beleza? Vou prosseguir aí, pessoal. E tendo dúvida, tá, vocês vão perguntando. Mas o importante agora é vocês praticarem. O importante agora é vocês usarem isso aqui. Nós vamos fazer agora uma última parte, que é chamar essa bagunça toda, né? Que a gente fez lá o model, a gente fez o service, a gente criou o banquinho de dados. Tá na hora agora da gente ver se essa troça toda funciona. Se o que a gente fez aqui vai funcionar. Se o que a gente fez aqui está ok ou não ok, né? Então é a hora da verdade. Agora que a porca tosse o rabo. Então vamos lá. Nós vamos lá no nosso Dart, que é o nosso arquivo principal. E eu vou mexer nesta classe aqui, ó, que é a classe onde é que a mágica acontece, tá? Vocês lembram aqui que é essa classe aqui que faz toda a nossa magiquinha. Bom, galera, antes de mais nada, eu vou criar nesta classe, vou criar uma variável aqui, ó, para representar o meu jogo. Por quê? Porque eu vou querer colocar o meu jogo aqui na telinha lá do nosso aplicativo. Este cara, ele vai ser um filter. Por que ele vai ser filter, gente? Porque eu quero que a minha tela entenda que na hora que ela começar a trabalhar, essa variável ainda não existe de fato. Ela é só uma intenção de existência. Nós vamos fazer depois aqui com o tempo. Lembra lá que eu posso colocar, por exemplo, um spinner na tela rodando enquanto eu não carrego a informação? É nesse momento aqui que a gente vai fazer isso. Esse é o momento que a gente vai fazer, tá? Então eu vou criar aqui dentro aqui um cara que é um filter jogo. O que o filter de jogo faz?
O nome desse cara aqui vai ser filtro de jogo também. Eu não sei se vocês repararam aqui, mas na hora que eu escrevi jogo ali, ó, e dei tab, ele veio aqui e já colocou para mim o jogo model, tá? Tá lá, ó. Colocou o jogo model lá em cima. Portou. Então eu estou criando a variável que vai representar o jogo. Beleza. O que eu vou fazer agora? Galera, existe uma palavrinha, outra palavra reservada aqui, chamado override. Para quem já fez orientação a objetos ou está fazendo orientação a objetos, para que serve isso aqui, gente? Isso aqui serve quando eu quero reescrever algum método que a minha classe mãe desta aqui que eu estou trabalhando deixa eu reescrever. Tem vários métodos que eu consigo reescrever. Neste caso aqui, ó, eu quero reescrever um método aqui que é o init state. Galera, o que é o init state? O init state é um método que o aplicativo vai chamar antes de qualquer coisa. Na hora que ele entra nessa telinha, na hora que ele vai entrar, antes de começar a desenhar qualquer coisa, ele vai chamar esse método. E por que eu vou reescrever esse cara? Eu quero virar para ele e falar assim, a partir do momento em que você entrar nessa telinha, por favor, comece a carregar o jogo. Opa! Obrigado, Gabriel, eu escrevi errado. Ia dar pau. Então, olha lá, eu estou reescrevendo esse cara aí, que é o init state, né, que ele vai inicializar o estado. E para que eu vou fazer isso? Porque aqui neste ponto é onde eu vou chamar a minha variável para carregá-la. Bom, primeiro de tudo, gente, como eu estou fazendo o override, a primeira coisa que a gente sempre faz em alguns... Não é sempre, não. Alguns overrides, o que você tem que fazer? Você tem que mandar a classe mãe se inicializar. Esse aqui eu tenho que fazer isso. Porque senão ele não vai aparecer a telinha. Ele vai inicializar a classe mãe. Logo na sequência, eu vou pegar esta variável minha aqui, ó, filtro do jogo. Quero carregar ela. Como que eu faço para carregar? Vou chamar aquele métodozinho lá atrás, desculpa, igual jogo. O que é o fetch jogo? Gente, o fetch jogo é aquele método aqui, ó, que a gente escreveu aqui no serviço. Aí ele aqui, ó. É o cara assíncrono que vai me retornar o quê? Um filtro de jogo. Como o Visual Studio Code viu que eu estava escrevendo fetch jogo, ele já me deu a opção, falou assim, cara, você tem esse fetch jogo dentro daquele arquivo, você quer que eu importe para você? Olha lá em cima, ó. Ele já importou para mim o service. Legal? Gente, tá vendo como é que uma IDE boa te ajuda no dia a dia, te ajuda a programar? Ela faz com que você não esqueça essas coisas. Ela vai completando, ela vai fazendo com que a sua programação se torne fluida, se torne natural. Ela é bem rápida para a gente poder trabalhar com isso. Tá? Então, na hora que eu inicializei, eu chamei. Ou seja, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse cara vai lá no banco, vai buscar aqui, vai encher para mim a classezinha jogo. Beleza. Bom, galera, aqui agora o que falta? Falta uma coisa só. Falta simplesmente agora eu mostrar esse cara na telinha. Ó, lembra que a gente criou uma série de informações aqui, né? Então,
lá aquele, como se fosse aquela lista, né? A gente simulou uma listazinha aqui, ó, tá? Tá simulado. Mas de fato, essa lista aqui é uma simulação. Depois nós vamos, na hora que a gente for trabalhar com ela de fato, nós vamos ver como é que ela funciona. Não vai ser mais isso aqui que nós vamos usar, não. É só uma simulação mesmo, tá? Nós usamos container e tudo mais. Bom, o que eu quero fazer agora, gente? Olha só. Esse texto aqui, o World of Warcraft, ele está fixo. Eu não quero mais que seja o texto fixo. Não quero. Eu quero que esse cara ele vá lá no banco, busque para mim o título do World of Warcraft e de alguma forma ele vai colocar aqui para mim. Só que, e aí, gente, tem um pulo do gato aqui agora. Ele tem que entender que a variável que eu vou escrever aqui, ela não é uma variável que eu vou usar ela de cara. Olha só, eu posso até virar aqui e falar assim, coloca aqui para mim, ó, no lugar desse texto aqui, coloca aqui para mim ó, o filtro jogo ponto filtro jogo ponto title. Galera, ele nem achou o title. Ele não sabe quem é o title. Por que ele não sabe quem é o title? Porque, gente, o filtro jogo não é uma variável normal. Ela não é um cara do tipo jogo. Ela é uma variável future. Ela é futura. E o meu objeto aqui, ele tem que entender que esse cara é futuro. Ele não tem que ficar esperando alguém que vai ser preenchido aqui agora. Então, olha só que interessante o Flutter. Eu tenho um objeto, um elemento visual nele, chamado Future Builder. O que o Future Builder faz? Ele constrói para mim um cara futuro. Ele vai deixar eu construir um cara futuro. O que eu vou falar com ele? Future Builder, faz para mim um cara do tipo, olha só, a gente sempre tem que especificar aqui o tipo que a gente quer. É jogo. Né? Olha a coerência. Criei lá um cara chamada um serviço que retorna um Future Builder jogo. Criei aqui em cima uma variável do tipo Future Builder jogo. E vou criar aqui agora um cara Future Builder jogo. Então ele está sempre, desculpa, o meu serviço é Future jogo, a minha variável é Future jogo e o meu Future Builder é do tipo jogo. Ou seja, todo mundo é do tipo jogo. Tá? Quem que eu tenho aqui agora? O meu Future. Quem é o Future que vai preencher esse cara? Aí sim, agora, eu posso colocar aqui ó, o Future jogo. Ele é a variável que vai ser recebida como parâmetro. Lembra que eu fui lá no init state dele lá e criei essa variável. Estou passando ela aqui agora na criação como parâmetro. Estou virando para o cara e falando assim, olha fulano, você sempre vai usar aqui o meu filtro de jogo, que é essa variável. Então ele está considerando que essa variável é a variável que vem aqui para mim como parâmetro. Agora eu vou escrever o builder. Gente, lembrando o conceito de builder aqui para o Flutter. Builder é toda a parte do widget que constrói o widget visualmente. O builder constrói o widget visualmente. Ok? Vamos lá. Vou criar aqui agora, aqui, ó. Eu sempre passo um contexto. E eu vou receber do cara aqui um parâmetro chamado snapshot. Snapshot em inglês aqui, gente, é como se fosse fotografia. O que é fotografia? É o momento do objeto que eu recebi. Vai ser o objetinho JSON na prática, tá? Não só o JSON, mas uma série de outras coisas. Feito isso, galera, o que eu vou colocar aqui agora? Eu quero que ele retorne para mim um snapshot.
O builder vai retornar para mim um snapshot. Dentro do snapshot, galera, tem um cara que é o data. O que é o data? O data é um cara do tipo jogo. Aqui, ó, jogo. Tá vendo? Ele é o dado que tem dentro dessa fotografia que ele recebeu. Data. Ponto. Agora sim, ó, aparecem as variáveis que eu criei. Title, rating, image, description. Aparece tudo bonitinho lá. Bom, claro que ele deu pau, né? Por quê? Porque eu tenho que retornar aqui, ó, um widget visual. Eu vou retornar aqui um texto. Povo, teoricamente, depois de ter feito isso tudo, o nosso app tem que funcionar. Perceptivelmente, vocês não vão ver quase nenhuma diferença. Por quê? Porque ele vai ter que escrever o World of Warcraft lá também, que é o que está dentro do banco de dados. Mas se ele rodar aqui agora, significa que ele funcionou. Vamos rezar, né? Rezar aí para Nossa Senhora dos Compiladores. Tá ali. E agora eu vou dar um F5. A gente tem que compilar e vamos ver se ele vai rodar. Compilando. Lembra que, às vezes, depois de grandes mudanças, alterações, ou a primeira vez que vocês rodam, pessoal, ele é um pouco mais lento mesmo, tá? Porque ele tem que fazer toda aquela compilação do Gradle, ele tem que, às vezes, até baixar alguma bibliotecazinha do Android na internet, trazer o cara para cá, e aí depois é que ele vai fazer o deploy dentro lá do nosso aplicativo. Ele cria a APK e faz o deploy. Já está instalando ali a APK. Opa, instalou. Hora da verdade. Ele abre o DevTools, lembra disso? Eu tinha fechado, ele abriu de novo o DevTools. Opa, deu pau. Pá! The getter title was called on null. Opa, então ele está falando ali o seguinte. Ele foi lá no banco de dados, ou pelo menos tentou ir no banco de dados, e voltou e não conseguiu buscar a minha variável. Ele não conseguiu pegar. Por quê? Porque ele está tentando pegar um cara aqui, ó, que teoricamente, gente, está nulo. Ou não é um tipo inteiro. Vamos ver. Para isso serve o debug, né? Como diria o Ruge, né? O debug, debug, debug de si. Beleza, parou. Ó, notícia boa. A notícia boa é que esse cara foi lá no banco de dados,
Olha lá, o JSON dele, ó, tá bonitinho. Ele voltou pra gente, já buscou o JSON. Olha lá, ó, tá vendo? Legal. O JSON tá bem legal. Formadinho, tranquilo. Então, vamos lá. Vamos dar um passo. Dei um passo. Vamos dar outro passo. Mais um passo. Ixi, ele está quebrando aqui, ó. Beleza, o que ele está falando para mim ali? Na hora que ele mapeou, gente, ele pegou o cara como int e está tentando jogar num subtipo do tipo string. Isso que está quebrando ele, tá? Ele está ficando quebrado exatamente por causa disso. Então vamos ver ali se a gente consegue resolver esse problema. Vou tentar resolver aqui para saber se é isso mesmo. Em vez de int aqui, vamos colocar esse cara como string, tá? Para poder ver se é isso mesmo. Parou. Título. Descrição. Opa, era isso. Então, o que aconteceu? Vamos rodar aqui que depois eu mostro para vocês ali. Ah lá, ele já escreveu ali, ó, World of Warcraft. O que aconteceu, galera? Eu estou mapeando esse cara sempre como string. E esse é o problema. Por quê? Porque na hora que ele roda e passa ali, ele está tentando mapear um cara do tipo inteiro. E aí ele pirou, ele falou assim, pô, mas esse cara inteiro, esse cara string, tá esquisito. Ele chegou para mim como inteiro, mas você está tentando virar ele como uma string. Deu pau. Pá, explodiu. Então, não vai ser nessa aula, vai ser numa outra, porque eu acho que a gente já estendeu muito aqui. Eu acho que a gente fez uma coisa legal, que foi criar o nosso banco de dados, criamos o nosso modelo, criamos o nosso serviço e fizemos com que o nosso dado chegasse até a tela. Próximo passo aí que nós vamos fazer, nós vamos corrigir essa questão aí do rating para que ele seja transformado num inteiro. E depois também nós vamos trabalhar um pouco ali com aquela questão de, ao invés de colocar fixo, né, as outras informações, nós vamos usar aqui um tipo de dado e vamos fazer um serviço que me retorna já o array. E eu quero colocar aqui, ó, um builder que construa o array inteiro. Por quê? Porque se eu colocar um jogo novo lá, eu quero que ele apareça aqui na lista. Tá? É mais ou menos isso, essa é a ideia da próxima aula. Então eu quero encerrar aqui neste ponto. Eu acho que já é um conteúdo muito grande. Eu quero que vocês pratiquem agora, inclusive o tempo aí, para vocês praticarem exatamente isso. O nosso desafio é que a gente consiga, na próxima aula, fazer essa chamada e talvez até já inicializar a parte de login. E aí eu encerro aqui, vou encerrar um ciclo de construção de um app e nós depois vamos tentar fazer um outro app. Vocês vão fazer aí como projetinho final, tá? Galera, dentro dessa aula de hoje aí, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa aí que vocês queiram falar, que se vocês não entenderam, se alguma coisa não ficou legal, enfim, quer dar algum tipo de feedback, estou aberto aí, pode usar o resto do tempo aí para vocês poderem falar aí. Sim, Gabriel, é muita informação, por isso que eu quis, sem ficar parando muito, eu quis gravar essa aula, eu vou deixá-la para vocês lá no YouTube, que aí eu quero que vocês, inclusive com o tempo da próxima aula e durante a semana, eu quero que vocês tentem ir fazendo, que vocês tentem reproduzir, porque esse tipo de coisa, gente, é só reproduzindo, não tem jeito. Não é uma coisa que da primeira vez vocês vão pegar, tá? É reprodução. Faz,
Opa, acertei. Opa, aqui eu errei. Corrige, vê de novo o vídeo, tenta fazer. Se vocês não quiserem usar o projetinho que eu fiz, faz um projeto em branco do zero, dá certo também, criando lá a chamada aí no banco de dados. Fez uma vez, funcionou, cria o próprio banquinho de dados de vocês com outras informações, vocês verem se vocês entenderam, e repassa, tá? Isso aqui é prática. À medida que vocês forem praticando, vocês vão entendendo cada vez mais como é que funciona. Legal? Galera, então é isso. Queria agradecer vocês aí pela aula de hoje. Bacana. Muito obrigado. Semana que vem a gente continua o nosso appzinho aí, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar no login. Então é isso aí. Abração para vocês. Até a próxima semana. O cérebro fundiu mesmo. Até o meu fundiu, viu, Isabela? Mas se tiver alguma dificuldade, vocês podem ir perguntando. Abração para vocês.